Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo. Eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Sou Nelma Camelo, cabelos curtos na cor castanha, faço uso de óculos na cor cinza, olhos verdes, pele clara, estou usando uma camisa gola polo na cor azul marinho, calça e tênis. E o objetivo do nosso podcast é fortalecer as mulheres, dando voz a essas mulheres que muitas vezes têm a sua voz calada, silenciada pela sociedade. E hoje nós temos aqui um tema muito importante para a mulherada em geral, que é a Lei Maria da Penha. No episódio de hoje nós vamos mergulhar na história de uma mulher que se tornou um símbolo de luta e resiliência no combate à violência doméstica. Isso aqui no Brasil, viu? Maria da Penha Maia Fernandes é uma figura icônica cuja trajetória pessoal inspirou a Lei Maria da Penha, que completou 18 anos ontem, dia 7 de agosto. E hoje, o nosso episódio, nós vamos abordar um pouco sobre a importância da legislação fundamental para proteger e apoiar as vítimas de violência doméstica. E para tratar desse assunto conosco, nós estamos aqui com a presença da nossa ilustríssima, belíssima doutora Valtilene Soares, a nossa advogada, que irá falar um pouquinho agora sobre si. Ela vai se apresentar e, na sequência, a gente vai abordar e destrinchar esse tema que é muito importante para as mulheres. Seja muito bem-vinda ao nosso programa e fique à vontade para se apresentar. Obrigada, Nelma. Ótima tarde, né? Ótima tarde para quem está assistindo aí também. Meu nome é Valtilene Soares, eu sou advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões. Trabalhei por 4 anos na Defensoria Pública do Distrito Federal, né? Nós prestávamos atendimentos para vítimas de violência doméstica. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa lei tão importante para todas nós mulheres. Então, assim, pode ficar à vontade. Fala pra gente como é que a lei foi criada. A importância mesmo, né? O panorama dessa lei, porque está completando aí, são 18 anos. Sim. E o que mudou para a sociedade, né? Para a sociedade, principalmente a sociedade feminina, o que essa lei veio trazer de benefício para as mulheres que são vítimas de violência? Sim, não. Foi uma lei muito importante, que ela foi criada visando coibir mesmo e enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher, porque os índices são altíssimos, né, até hoje, infelizmente, mas na época, além deles serem índices muito altos, a mulher não tinha voz, não existia como delegacias especializadas em agilizar esses processos, não existia nenhum tipo de medida urgente que fizesse essa proteção da mulher, né? A Maria da Penha mesmo, Maia Fernandes, ela foi um grande exemplo, porque ela passou mais de 18 anos tentando que o agressor dela fosse punido de maneira correta. E ele foi condenado e mesmo assim até os dias de hoje continua solto. E a partir de aí que ela começou, né, nessa luta para tentar trazer voz para as mulheres, onde foi que ela denunciou, né, o Brasil na Organização, né, Mundial de Direitos Humanos. Então, a partir de aí que a lei foi criada, né? Ela foi criada no dia 7 de agosto de 2006, né? A Lei 11.340. E de lá para cá ela veio sofrendo várias modificações, várias melhorias nesse contexto. Como é que a Lei Maria da Penha ajudou a mudar a percepção da violência doméstica no Brasil? Então, ela trouxe esse enfoque, né? Ela trouxe a discussão da Lei Maria da Penha
para a população, para dentro do direito, porque antigamente existia esse mito que a mulher briga de marido e mulher e ninguém mete a colher. E não, ela veio para dizer, opa, calma aí, isso aqui é um problema público, né? Isso aqui tem que ser tratado, a gente tem que meter a colher, o garfo, né? O que for necessário para proteger as mulheres, é isso. Quais são os principais avanços que a lei trouxe para a proteção das mulheres à vítima de violência, né? Porque assim, a gente percebe que muitas mulheres, elas têm um medo mesmo de informar, de denunciar, porque as ameaças são constantes. Às vezes tem a questão da violência física, a física psicológica. Então ela está inserida num contexto de pura violência, porque às vezes muita gente, até as próprias mulheres, elas pensam que a violência é só a parte física. E não é. A gente sabe que a violência psicológica, ela destrói a vida de alguém, né? Seja de uma mulher, de um homem, não importa. Mas, assim, se tratando da mulher, quais são os principais avanços que a lei trouxe para a proteção? O avanço que a lei trouxe foi exatamente disso, de criar delegacias especializadas para tratar isso, que antes a gente não tinha. Era uma lentidão muito grande no nosso judiciário. E nós precisávamos de uma lei urgente. Então a lei, ela veio e trouxe tudo isso. Ela trouxe o atendimento psicológico à mulher, ela trouxe o acesso amplo às delegacias, às medidas protetivas de urgência. Ela, hoje em dia, ela não precisa de advogado para requerer a medida. Ela chega em qualquer delegacia, tanto uma delegacia civil como na delegacia especializada da mulher, e ela requer essa medida e ela é deferida em 48 horas. Então, é uma coisa muito rápida e que ela pode fazer de ofício. Ela não tem a necessidade de contratar um advogado para estar requerendo essas medidas, né? Uhum. E a nossa grande barreira está exatamente aí. Porque a mulher, ela tem medo de denunciar, a nossa população ela ainda não tem informação de quão amplo essa lei é. Como você estava dizendo, a mulher ela pensa que a agressão, a violência doméstica, ela só acontece física, mas não, existe a violência doméstica patrimonial, a psicológica, a física, né? Então, tudo isso, às vezes a mulher ela também deixa de denunciar por dependência, né? Não só emocional, mas também financeira do parceiro, né? Às vezes ela tem filhos pequenos, então ela meio que existe essa cultura de falar, poxa, eu tenho que aguentar, eu tenho filhos. Então foram criados mecanismos para dar independência e coragem para essas mulheres de denunciar e receber a proteção e o amparo do Estado, né? Então essa lei ela avançou muito nisso, então a gente está conseguindo levar isso para as mulheres, que elas não estão sozinhas, que elas não estão desamparadas, né? Nós temos várias ONGs, vários trabalhos voltados exatamente para isso. A gente sabe que ainda tem muito o que se fazer. Tem, Nelma, tem muito o que se fazer, mas a gente está caminhando, nós viramos um exemplo, né, para o país, para o mundo, né? Nós viramos um exemplo. Hoje em dia, essa lei ela virou uma referência, porque é uma lei que ela traz celeridade processual. É uma lei diferenciada, é uma lei especial, exatamente para tratar sobre esses casos. Então, as condenações vieram mais severas, as penas ficaram mais pesadas, porque antes era muito raro ele ser condenado. Outro ponto também que difere bastante é que ela não tramita no juizado especial. Porque o juizado especial, ele meio que ele pondera um pouco as penas, né? São crimes de menor potencial ofensivo. E a Lei Maria da Penha, ela não permite, independente se foi uma agressão, se foi um xingamento, uma ameaça, ele não permite que tramite pelo juizado especial. Então, ele vai tramitar pelo rito da Maria da Penha, que é um rito bem mais severo. E a partir de que momento, doutora, que a mulher já pode chegar ao ponto de fazer uma denúncia? Porque, assim, tem aqueles casos, como a gente citou agora, que muitas pensam que precisa da violência física, né? De apanhar, realmente ser surrada ali. E não. Mas qual é o momento assim que a mulher deve abrir a sua boca e pedir socorro, realmente chegar a uma delegacia e registrar uma ocorrência? Ao menor sinal de violência, tanto psicológica como física, como patrimonial, ela deve sim denunciar. É essa
a educação que a gente quer repassar, o conceito da lei é isso, é coibir, é prevenir que venha a acontecer dela realmente, igual você disse, ser surrada, né, pelo companheiro, ser, às vezes até morta, né? Então, a gente vê muitos casos, como a própria Maria da Penha, né, que ficou paralítica, né? Ele tentou matar ela por 2 vezes. Então, o que a lei ela visa é isso, é prevenir. Não esperar que algo aconteça para ela poder ir denunciar. Foi um empurrão. Ela fala assim, só foi um empurrão, eu estava nervosa, eu também errei. A mulher também tem muito isso, né? Ela fala assim, foi só um empurrão, eu provoquei. Não, não foi um empurrão, não está tudo bem, você não provocou. Você já imaginou se o seu marido, ele te irritou, você provocou, ele vai lá e te dar um tapa e está tudo bem que você provocou? E se for ao contrário? É porque acaba trabalhando no psicológico dessa vítima, né? E aí de que ela é a culpada, né? Ela merece isso. Exatamente. E a Lei Maria da Penha, ela traz isso. A vítima ela não vai só lá denunciar e receber a medida protetiva e vai ficar por isso mesmo. Ela tem todo um amparo psicológico. Ela tem todo um amparo matrimonial também, porque a justiça ela está trabalhando muito nisso, né? De oferecer um novo lar, caso a vítima necessita. É o agressor que tem que sair do imóvel, independente se quando você... doutor, eu casei com ele já tinha essa casa é dele, mas era a casa que vocês conviviam, era o lar de vocês, é ele que vai sair. O oficial já vai acompanhar ele para ele tirar os pertences pessoais. Não vai tirar a televisão, não vai tirar nada. Ela vai ficar com a casa dela do jeitinho que está. A única coisa que ele vai poder retirar, e na presença da força policial e do oficial de justiça, são os objetos pessoais. Roupa, escova de dente, documentos. E a vítima vai ficar lá, né, em tese, em segurança, porque vai haver esse acompanhamento, esse monitoramento dessa vítima, né? Aqui, nós até temos o tenente Gustavo, né, que na Ocidental eles implementaram um programa muito bacana, né, bem diferenciado, em que eles fazem esse patrulhamento e essa monitoração dessas vítimas, né? Eles vão ao menos um mês na casa dessas vítimas, perguntam como está, independente se a lei, se a medida está vigorando ou não, ou se tem processo judicial ou não, eles vão lá e fazem esse monitoramento. Eles fazem uma busca desse agressor para saber o nível de agressividade, se ele tem porte de arma, se já aconteceu dessas ameaças serem com armas de fogo. Aí eles tiram o nível mais ou menos, né, e para fazer até mesmo esse monitoramento. Se ele vê que a possibilidade aconteceu só essa vez e ele não perturbou, aquela vítima, não que ela não vai ter muita atenção, mas eles vão priorizar as vítimas de maiores riscos, entendeu? Exatamente para coibir e prevenir isso. Há um trabalho, então, preventivo, né? Exatamente. A Lei Maria da Penha, ela trabalha nisso, é na prevenção, né? O que a gente quer é evitar a morte das nossas mulheres, é evitar essas agressões, né? A gente vê mulheres chegando, assim, em estados bastante, bem machucadas. Então, o que a gente quer é prevenir. A intenção não é nem punir. A intenção da lei, ela não foi... ela quer prevenir, mas se chegar a ter que punir, a gente vai punir severamente. A lei, ela veio para isso. A Lei Maria da Penha, ela foi criada para punir severamente o agressor e com celeridade. A senhora que acompanha esses casos, ocorre muitas situações da mulher registrar a ocorrência e tá ali muito machucada e de repente voltar para o lar, voltar a conviver nesse ambiente, retira-se a queixa. E como é que fica a questão desse suporte para essa mulher? Então, hoje acontece muito, né? Nossa, infelizmente, por dependência financeira ou às vezes até mesmo por amor. Né, porque ela acha que vai mudar, ela acha que o parceiro, aconteceu alguma coisa, ele está arrependido, doutor, ele está arrependido, eu ainda amo ele, meus filhos, como vão ficar? Mas a lei, a Maria da Penha, ela também criou esse novo mecanismo que a mulher, a denúncia agora, ela é incondicionada. Então, quem oferece a denúncia é o Ministério Público. Nesses casos de agressões ou tentativas de homicídio, não tem como a mulher retirar a queixa. Infelizmente, não tem como mais. Felizmente, exatamente. Porque, assim, antigamente existia muito isso. O próprio agressor ia lá, ameaçava a vítima, falava, olha, se você não tirar,
vai ficar ruim pra você, vai lá e tira. Ou então, às vezes, ele se fingia de bonzinho ou que estava arrependido, até a mulher tirar a queixa. Quando ela tirava ele lá e cometia o que ele realmente queria fazer. Então, ela veio exatamente para isso, né? Ela foi repaginada para não acontecer mais esse tipo. Então, hoje em dia, ainda existe a retratação antes do oferecimento da denúncia, mas nos casos leves, como ameaça, onde não houve agressão nem tentativa. Mas nesses outros casos, não existe mais a possibilidade da retratação. Ela é uma denúncia incondicionada. Quem oferece é o Ministério Público e não é a vítima. A vítima fala, eu não quero oferecer. O Ministério Público fala assim, só lamento, é minha obrigação, é meu dever como Estado de proteger você. Né? Porque existe ainda essa coisa do psico daquela vítima. Ele fala assim, eu não quero, mas eu sou o Estado. É como se você pegasse uma criança. A criança ela não sabe o perigo que ela está correndo ali. Mas eu, que sou a mãe, eu sei o perigo que ela está correndo. Então, é minha obrigação como mãe de protegê-la. O Estado também tem essa obrigação. É obrigação do Estado proteger as mulheres, as vítimas de violência doméstica. Então, ele vai oferecer a denúncia. Se ele vai ser condenado, você quer continuar com ele? Preso. Você quer continuar? Vai ser com ele preso. Porque ele vai ser preso. Ele vai ser condenado. Entendeu? Porque, assim, se ele tem os indícios, se houve um devido processo legal e ele foi condenado, foi comprovado que ele era, assim, culpado, ele vai ser preso, ele vai cumprir a pena, seja semiaberto, aberto, mas ele vai cumprir a pena, entendeu? Como é que funciona? A senhora falou aí que existe uma assistência, um suporte psicológico para essa vítima. Se ela vai lá e faz uma primeira denúncia e de imediato já acontece esse suporte psicológico, de repente ali um atendente, uma psicóloga, um psicólogo atender essa vítima e já dar algumas orientações, já inicia ali de imediato esse acompanhamento? Não, o que acontece? Após ela pede a medida protetiva, que é deferida de imediato em 48 horas, mas essa é o que está na teoria, é isso, mas os nossos magistrados, eles estão dando ênfase mesmo, então ela sai às vezes com 2 horas, já saiu, o próprio delegado já faz o pedido, então sai bem rápido. E na questão desse acompanhamento, geralmente nossos magistrados, eles já, quando é vítima de violência doméstica, já tem aquela triagem, já tem os juizados especializados só para esses casos de violência doméstica, elas são encaminhadas para receber esse tipo de atendimento. Até mesmo por conta da dependência emocional, que a maioria, quase 90%, existe a dependência emocional. Então, eles sempre vão tratar muito isso. Então, feito encaminhamento. É lógico que, como eu te falei, é uma lei muito bonita. Sim, tem muito ainda o que ser aprimorado. Então, infelizmente, não é de imediato, mas ela é, sim, encaminhada aos programas, sim, de acompanhamento à vítima de violência doméstica e familiar. Aqui na região próxima, Valparaíso Ocidental, tem algum abrigo, algum local onde essa mulher, após fazer o registro ali, fazer a denúncia, onde ela pode ser acolhida? Tem algum lar, alguma coisa assim? Sim, nós temos a DEAN, né, que é a Delegacia Especializada da Mulher, que fica aqui na Etapa A. Quando ela vai fazer a denúncia que ela procura, ou às vezes ela até foi em outra delegacia, porque você pode fazer em qualquer delegacia. A DEAN ela é especializada, mas não quer dizer que a mulher só tem que fazer lá. Então, tudo isso é encaminhado, é triado e jogado para lá. E eles fazem essa triagem e envia, porque vai depender de caso a caso. Muitas não querem, a maioria elas não querem para nenhum tipo de abrigo. E elas fazem essa triagem e encaminham, mas isso é em segredo, é em sigilo. Exatamente para ninguém saber, poxa, ali é uma casa onde eu sei que eu vou encontrar ela. Eu bati, eu quero ir atrás. Então, existe esse sigilo exatamente por isso, entendeu? Eles não vão dar uma localização, olha, eu abriguei aqui. Eles não fazem isso. Eles fazem essa triagem e arrumam um local seguro para essa mãe, às vezes até mesmo com os filhos, ficarem, né? E dentro desse trabalho aí de proteção, as crianças também são assistidas, né?
Sim, existe um amparo também para os menores, né? Tanto o amparo como também a protetiva para esses menores, né? Porque, querendo ou não, eles também sofreram um tipo de violência. Eles viram, a maioria vem a mãe apanhando, que cria um trauma. Também existe esse acompanhamento, sim, para as crianças. E se necessário, doutora, ocorre também a questão assim, se tiver que tirar de uma cidade e transferir essa família ou essa mãe para outro local, isso também a justiça cuida disso? Sim, mas é um processo bem delicado, porque faltativos, né? O nosso judiciário, infelizmente, ele não tem esse suporte ainda. Que é como eu te falei, a lei ela é muito boa, é uma lei que virou referência no mundo todo, mas a gente ainda não tem esse tipo de amparo. Mas se for necessário, sim, o Estado vai fazer de tudo para proteger essa vítima. E qual papel a sociedade, a educação tem na ampliação dos efeitos positivos da Lei Maria da Penha? De que forma que a educação pode agir para poder já preparar essas mulheres, né, ainda na infância, de que forma que a gente pode estar trabalhando isso dentro das escolas? Exatamente. A gente poder levar um pouco disso, dessa educação para os nossos jovens, né, para desmistificar isso, esse machismo que ainda existe muito. Isso eu acho que se a gente conseguisse levar, ampliar um pouco mais, fazer mais divulgação, mais campanha nesse termo dentro da escola, com certeza iria ajudar bastante a mudar um pouco a cabeça da sociedade, né? Hoje em dia, querendo ou não, nós ainda vivemos numa sociedade muito machista, né, que ainda tem aquele pensamento da mulher ter que ser submissa ao homem. Então, a gente conseguindo mudar isso desde lá de dentro, desde o fundamental da escola, eles vão conseguir diferenciar, fazer essa diferenciação e desvincular desse pensamento, né? Então, essa é a nossa maior preocupação, é de levar essa educação, né, contra a violência doméstica e familiar também para as escolas, fazerem propagandas e campanhas nesse sentido, né? Essa questão da educação é bem bacana, porque assim, eu que trabalho com crianças da educação infantil, 4 e 5 anos, a gente costuma informar aos pais, aos responsáveis, quando acontece algum incidente, algum caso de violência ali. Então, teve uma situação onde um garotinho de 4 anos mordeu a coleguinha. E aí nós convocamos os pais, porque a vítima, o pai quer ser informado, quem foi que mordeu e tudo, a gente guarda em sigilo, é uma espécie de delegacia, a escola vira. Mas assim, quem agrediu, a gente também informa, né? Então, na escola, quando o garotinho mordeu a garotinha, nós convocamos o responsável do agressor e informamos ali para que conversasse, que ali a gente estava num ambiente de socialização, tudo. E eu achei bem bacana que no dia seguinte, o pai acompanhou o filho com a flor. E aí ele fez com que o filho chegasse na coleguinha, entregasse aquela flor e pedisse desculpa. Então, é muito bacana isso, quando realmente começa ali na educação, na base, na educação infantil, que esse garoto, eu tenho certeza que ele vai levar para o resto da vida dele, né? Exatamente, que é a conscientização, né, e dessa criança. Ele percebeu que ele fez algo errado e graças a Deus, né, que ele tinha um pai que ele já estava muito bem instruído. Não pode, ele estava ensinando, mas a maioria das famílias e das mulheres que passam por que são vítimas de violência doméstica, elas não têm esse alicerce, eles não têm toda essa instrução, né? Então, quando a gente vê isso, a gente sabe que é possível sim fazer a diferença, que é possível sim mudar, né? É exatamente a prevenção, como eu te falei do Tenente Gustavo, ele com esse programa que ele criou de estar lá vendo a vítima, porque antigamente o agressor falava assim: pode colocar Maria da Penha, não vai dar em nada, né? Porque ele sabia que era uma medida que ele não ia ter, o judiciário não ia ficar 24 horas ali vigiando a vítima. E agora não, ele sabe que tem, ele fala, opa, vai aparecer lá, ele vai ser preso, ele vai sim sofrer sanções pesadas. Existe também o monitoramento eletrônico agora, né? Para os agressores de violência doméstica. Então, isso daí também coíbe muito, porque a gente sabe a localidade que ele não pode chegar,
E então ele está sendo monitorado. Então isso inibiu bastante e também esse projeto, né? Porque a vítima está sendo acompanhada de perto. Então os índices de renovações da Maria da Penha, elas caíram bastante na cidade, exatamente por isso. Porque antigamente não, você fazia e o agressor ia lá, ia pedir perdão. Então, como já existe esse programa, ele caiu muito. Então a gente está avançando, né? Aos poucos está avançando. E é exatamente isso. É muito importante a educação sobre a Maria da Penha, sobre a violência doméstica nas escolas, exatamente para isso. Ele vai crescer, ele já consciente do que o que é certo ou não, que ele não pode bater no coleguinha. São crianças, mas ele sabe já a diferença, né? Sim. Doutora Baldilene, a senhora já acompanhou algum caso de violência doméstica, de violência contra a mulher, em que a senhora se emocionou, que a senhora acabou se envolvendo ali emocionalmente por ser mulher também? Olha, foram vários, né? Porque assim, não tem como a gente não se emocionar, mas foram vários. Na verdade, eu vim já de família, eu também já fui vítima de violência doméstica. E então, assim, eu sei a dificuldade de denunciar, a dificuldade de você expor tudo isso. Porque você se sente pouco. Você fala assim, poxa, eu vou falar ali que eu apanhei do homem que eu escolhi viver, não dou conta. E também eu tinha a dependência emocional, a dependência financeira, porque você, querendo ou não, você faz um balanço, né? Mas um caso que me marcou muito, muito, foi um caso de uma senhora, ela já era de idade, e ela chegou na defensoria e falou, doutora, eu não aguento mais, eu quero tirar minha vida. E aí eu falei, calma, o que está acontecendo? Aí ela explicou que a vida inteira, ela era casada há mais de 30 anos por aí, e ela falou que a vida inteira ela foi vítima de violência doméstica, mas que naquele tempo ninguém deixava, as mulheres realmente não tinham voz e existia essa cultura machista. E aí ela falou que da última vez ela não aguentou porque o companheiro dela pegou uma agulha, pegou a mão dela e saiu enfiando as agulhas na mão dela. E ela foi com a mão toda inchada de tantos furos, né, que ela teve. Aí eu falei assim, então vamos entrar? Aí ela falou assim, não, eu não quero que prende ele, não, porque ele já tá velho, ele vai morrer lá dentro. A gente vive essa vida toda, eu só quero dar um susto. O susto, gente, o susto é o pior, né, minha irmã? O susto. Tem muitas mulheres que vão pra falar assim, eu só quero dar um susto. Não existe um susto, gente, não existe, né? Dar um susto. É como eu falei, aconteceu, ele tem que ser apurado, o crime tem que ser apurado e tem que ser combatido. E o caso dessa senhora me marcou muito, porque eu sentei com ela, nós conversamos na época com o defensor de plantão, e ela criou coragem, pediu o divórcio, com 72 anos ela pediu o divórcio, um divórcio de mais de 30 anos. E meses depois ela foi muito feliz na defensoria. Ela falou assim, minha filha, como foi bom, eu agora vou viver. Resumindo, ela com 72 anos, agora que ela ia começar a viver. E a história dela foi muito triste. Então, e realmente o agressor, mesmo com essa idade, ele chegou a ser condenado, né? Então, foi feita a justiça nesse caso e ela conseguiu viver feliz. Nem que, né, tão longe do que esperado, mas ela conseguiu. Algumas mulheres acabam se acostumando com a violência, né, doutora? Que não se sabe mais nem o que é ser feliz, não se sabe nem o que é viver em paz, né? Que se tornou um hábito, né? Vira a cultura, e como eu te falei, vira a cultura. Você tem aquela coisa, foi só um empurrão, eu provoquei, ele me pediu perdão, ele disse que me ama, que estava arrependido. E nisso você vai deixando, começa com um empurrão, depois vai um tapa, até chegar a espancar, né, a matar. Então, ao primeiro sinal de violência, a mulher tem sim que buscar ajuda, tem sim que buscar a apuração desse crime. Aconteceu. E como eu te falei, não é só físico, gente, é psicológico, é patrimonial. A mulher, ela tem direito a ter acesso ao patrimônio que o marido está construindo. Às vezes a mulher acha que, não, doutora, eu não trabalho, é só ele que trabalha, ele que compra tudo. Mas é um direito dela ter acesso. O que foi comprado junto
é do casal. Então, ela tem direito, sim, de ter acesso ao patrimônio, ela tem direito a saber quanto o marido ganha, a saber quanto ele tem na conta, porque esse é um dinheiro conjunto. E se ele esconde isso dela, isso é uma violência patrimonial. Ele chegou, ele quebrou um copo dentro de casa, é uma violência patrimonial, entendeu? Ele fica ameaçando, olha, ele virar e falar assim, nossa, você tá gorda, você não presta, você, né? Isso também é uma violência psicológica. Então, as mulheres, elas têm que ter essa consciência de que hoje em dia existe sim punições severas e que existe essa lei que ampara, que elas não estão sozinhas, elas estão amparadas por a lei. E é interessante também as pessoas aí entenderem que a violência ela ocorre em qualquer nível social, né? Muita gente acha que só acontece a violência nos bairros mais periféricos, em pessoas que não têm estudo, e não é isso. Mulher. O fato de ser mulher, seja professora, seja médica, seja advogada, não importa. Mulher sofre violência e você não pode se calar. Você precisa abrir a sua boca, colocar para fora, pedir ajuda. Você não está sozinha. Então, assim, de acordo com o que a doutora Valtilene falou aqui para a gente, tem todo um suporte. A gente, às vezes, fica, mas a justiça demora. Não, você precisa sim. É melhor você denunciar do que você continuar apanhando achando que a justiça não faz nada. Então, abra a boca, peça ajuda, peça alguém de sua confiança, mas não fique sofrendo sozinha. Não deixe a sua voz ser silenciada. Você pode sim sair desse meio. A gente sabe que não é uma situação fácil, mas você não está sozinha. Doutora Valtilene, como é que a senhora vê o futuro da Lei Maria da Penha e quais melhorias poderiam ser feitas para tornar a sua aplicação ainda mais eficaz? Olha, o futuro a gente já sabe que daqui é só melhorias, né? Eu creio e garanto isso. Mas a gente sabe que ainda tem muito o que se fazer, ampliar, né, os programas, ampliar os juizados, mais juizados de violência doméstica específicos nessa área, mais atendimentos psicológicos, acompanhamento mais próximo, né, um acompanhamento, um monitoramento mais perto dessas vítimas, um amparo maior, a criação talvez de um programa de renda para essas mulheres vítimas, né? Porque a maioria delas realmente elas dependem financeiramente, que é uma coisa que inibe bastante elas de denunciarem. E eu acho que com a implementação de um programa mais eficaz de ajuda, de custo, talvez criarem algum programa de um lar mesmo, né? Um novo lar. Eu acho que traria melhorias gigantescas para a nossa lei 11.340, que é uma lei linda, que eu tenho muito orgulho, é uma lei brasileira, né, que foi criada aqui. Então, eu tenho muito orgulho dessa lei e eu espero que ela avance cada dia mais. Doutora Valtilene, estamos chegando ao fim do nosso programa e eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua participação e colaboração. E estimo assim que as mulheres, principalmente as mulheres que nos acompanharam hoje, que realmente possam abrir a mente, abrir o coração e denunciar. Se você está sendo vítima de violência, denuncie. E eu peço que a senhora deixe aqui a sua mensagem para as mulheres que talvez estejam aí passando por algum momento de tensão, de algum tipo de violência doméstica. Deixa a sua mensagem. Na verdade, só vou complementar, né? Porque eu achei muito lindo, né? A sua mensagem. Mais mulheres, vocês não estão sozinhas, não se calem. Denuncie, a nossa lei ela está aqui, o nosso judiciário está aqui para proteger vocês e vocês não estão sozinhas. Ao menor sinal de violência doméstica e familiar, não se calem, denunciem, tá? Procurem ajuda. E chegamos aqui ao fim do nosso podcast Vozes do Cotidiano, conversas relevantes com Nelma Camelo. Agradeço a sua participação. Lembrando que humanizar é preciso. E receba aí o meu abraço forte de luz.